todos, iremos iniciar agora a nossa terceira aula do curso técnico em automação industrial na disciplina de mecânica dos fluidos. Iremos ver nessa aula ideias sobre cinemáticas dos fluidos e conservação de energia. Meu nome é Wênio Faralencar Borges. Nessa aula, nós iremos ter uma ideia introdutória sobre a cinemática dos fluidos, com conceitos sobre vazão volumétrica em massa e em peso. Iremos conhecer a equação da continuidade, a equação da conservação de energia, que é dada pela energia potencial, a energia cinética e a energia de pressão. Iremos conhecer o princípio da conservação de energia e a equação de Bernoulli. Bom, iremos introduzir essa aula com as ideias sobre cinemática dos fluidos. A cinemática dos fluidos é a área que estuda os fluidos em movimento, um dos ramos mais complexos da mecânica dos fluidos, e é encontrada em diversas situações do cotidiano, como por exemplo no transbordamento de rios, no rompimento de barragens, em vazamentos de petróleo ou gás natural. Esses são alguns dos exemplos onde nós podemos encontrar os conceitos da cinemática dos fluidos. O primeiro conceito em cinemática dos fluidos é o que fala sobre a vazão volumétrica. A vazão volumétrica ela é uma razão entre o volume do fluido escoado em um determinado tempo e esse intervalo de tempo considerado, ou seja, a vazão volumétrica nada mais é do que o volume por um determinado intervalo de tempo. E a unidade é metro cúbicos por segundo no Sistema Internacional de Unidades. O segundo conceito ele fala sobre vazão volumétrica, que é outra forma de cálculo que nós podemos determinar essa vazão. Como se dá essa segunda forma de cálculo para a vazão volumétrica? Se tivermos no condutor um fluido em escoamento uniforme, ou seja, a vazão pode ser calculada multiplicando-se a velocidade desse fluido passando através desse tubo, por exemplo, que esse tubo pode ter uma secção transversal circular. Uma vez que nós sabemos qual a secção transversal pode ser quadrada ou retangular, podemos determinar essa área. Então, a vazão volumétrica ela também pode ser calculada através desse produto, da velocidade na qual esse fluido passa através dessa secção transversal ao calcularmos essa área dessa secção transversal. Ou seja, uma segunda forma de calcularmos a vazão volumétrica, além de ser o volume pelo determinado tempo que se levou para que possa passar esse fluido, uma segunda forma é através do produto entre a velocidade e a área de secção transversal. Bom, agora sim, o segundo conceito que trata sobre vazão é a vazão em massa, que é uma quantidade em massa de fluido que atravessa uma determinada secção de escoamento por unidade de tempo. Fazendo analogia com a vazão volumétrica, na vazão volumétrica nós temos um volume por tempo, na vazão em massa nós temos uma determinada quantidade mássica por tempo. Como a massa é dada em quilograma, a unidade para a vazão em massa é o quilograma por segundo, uma vez que é uma razão entre massa por tempo. Tá. Uma forma de relacionar a vazão em massa e a vazão volumétrica é introduzirmos o conceito de massa específica, que diz que a vazão em massa ela é igual a massa específica vezes a vazão volumétrica. Como nós sabemos que a vazão volumétrica é dada pelo volume vezes uma determinada área de secção, essa vazão em massa ela será, portanto, igual a massa específica vezes a velocidade vezes a área, que é advinda do conceito de vazão volumétrica. Dessa forma, nós podemos determinar a vazão mássica se nós tivermos a vazão volumétrica e a massa específica desse fluido. O quarto conceito ele trata sobre vazão em peso. O que seria a vazão em peso? É o peso do fluido que atravessa uma secção de escoamento por unidade de tempo. E o peso nada mais é do que a massa vezes a gravidade.
quando nós encontramos esse peso por um determinado intervalo de tempo, nós temos o conceito de vazão em peso e no SI é dado por Newton vezes segundo. Nós podemos também relacionar a vazão volumétrica com a vazão em peso. Como nós sabemos que a vazão volumétrica ela pode ser encontrada através do produto entre a velocidade do fluido e a área de secção na qual esse fluido atravessa, nós podemos relacionar ao introduzirmos o peso específico. Ao fazermos esse produto, encontramos a vazão em peso, que é dado pelo peso relativo, na verdade, um peso específico, pela velocidade e pela área de secção na qual esse fluido atravessa. Uma terceira relação é a vazão mássica com a vazão em peso. E essa equação ela diz o seguinte, que a vazão em peso é igual à gravidade vezes a vazão mássica. O quinto ponto trata sobre a equação da continuidade, que ela diz o seguinte, um fluido está em regime permanente quando a velocidade em um dado ponto não varia com o tempo. Supondo agora que um fluido qualquer escoa em regime permanente, ou seja, ele não varia com o tempo, no interior de um condutor de secção reta variável, ou seja, você percebe que no início o diâmetro é de um determinado tamanho e a secção ela vai variando até chegar no valor menor. O que nós podemos perceber é o seguinte, que o produto da massa específica por essa área inicial de um diâmetro maior e uma velocidade inicial, ela tem que ser igual à massa específica no segundo ponto, a área do segundo ponto e a velocidade do segundo ponto. Ou seja, o que tende a acontecer ao reduzirmos esse diâmetro dessa secção, tende a aumentar a velocidade, uma vez que nós temos uma relação aí não de proporcionalidade, mas na verdade, de uma proporção, de uma relação, na verdade, é uma relação inversamente proporcional, ou seja, ao diminuirmos a área, aumenta-se a velocidade, ao aumentarmos a velocidade, tende-se a diminuir a área. A equação da continuidade, quando nós consideramos o volume constante, a massa específica ela torna-se desprezível, então nós temos que o produto será somente da área pela velocidade. O sexto conceito ele trata sobre a conservação de energia. E na conservação de energia nós temos basicamente três tipos de energia. O primeiro delas é a energia potencial, que é o estado de energia do sistema devido à sua posição no campo da gravidade em relação a um plano horizontal de referência, que consideramos o solo. Ou seja, quando o sólido ele está a uma determinada altura do plano de referência que consideramos o solo, devido a ele possuir essa altura do solo até o ponto, ele possui uma energia que é dada por uma energia de altura, que é a energia potencial. E ela é dada pelo produto da massa desse sólido, pela gravidade e por essa diferença de altura que nós chamamos de cota Z. O segundo conceito ele trata de energia cinética, que é a energia conhecida por energia do movimento. A energia cinética ela é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado do sólido ou do fluido dividido por 2. E o terceiro conceito de energia é o de energia de pressão, que corresponde ao trabalho potencial das forças de pressão que atuam no escoamento do fluido. Ou seja, em outras palavras, a energia de pressão é dada pelo produto da pressão pelo volume em um determinado escoamento. O princípio da conservação de energia, ele diz que a energia mecânica de um sistema, ela nada mais é do que a soma desses três conceitos de energia, que é a energia cinética, potencial e de pressão. Quando nós substituirmos na equação final, nós temos que o princípio de conservação de energia, ele é dado pelo produto da massa, gravidade e altura, para encontrarmos a energia potencial, a massa vezes a velocidade ao quadrado por 2 para encontrarmos a energia cinética e a energia de pressão que é dada
pelo produto, né, entre a pressão e o volume no escoamento. O oitavo ponto ele fala sobre a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli ela é aplicada a fluidos ideais, ou seja, a fluidos que possuem viscosidade nula. E para utilizarmos a equação de Bernoulli, é necessário que nós necessário aplicarmos algumas hipóteses de simplificação dessa equação, ou seja, nós temos que considerar o regime permanente, ou seja, ele não varia com o tempo, ele não tem também a presença de máquina, que pode ser uma bomba ou uma turbina, não vai haver perdas por atrito, o fluido será um fluido incompreensível, ou seja, quando você aplica uma determinada força em uma determinada área, esse fluido ele não tende a se comprimir. E que também não haja trocas de calor, nem recebendo, nem perdendo calor. Na equação de Bernoulli nós temos a energia potencial, que fala que a energia potencial nada mais é que o estado de energia do sistema devido à sua posição no campo de gravidade em relação a um plano horizontal, ou seja, nós consideramos geralmente o solo e uma determinada cota de altura. Com isso nós encontramos a energia potencial, que é mgh, massa, gravidade e altura. Tem também a parte que trata sobre a energia cinética, que é a energia do movimento, e a energia de pressão, que é dada pelo produto, né, do trabalho, pela pressão que atua no escoamento do fluido. Com isso, nós chegamos na equação de Bernoulli e para uma determinada tubulação de secção de área variável, nós podemos dizer que nessa secção inicial nós teremos uma pressão inicial, uma energia cinética e uma energia potencial, e no segundo ponto nós também teremos uma pressão P2, uma energia cinética 2 e uma energia potencial 2. Isso devido a estarem atuando em secção transversal diferente, de valores totalmente diferentes, uma vez que temos diferenças de altitudes, né, por possuirmos cota Z1 e Z2 diferentes e área de secção transversal diferentes. Dessa forma, nós concluímos a terceira aula do curso técnico em automação industrial da disciplina de mecânica dos fluidos. Muito obrigado e bons estudos.